neste cenário. A experiência em Portugal, o meu país, também é muito grande. Neste momento, mais de 60% a 70% de todos os biosimilares dos anticorpos monoclonais estão sendo prescritos. E é muito importante ver que toda esta grande diversidade de utilização dos biosimilares, não só em autoimunidade e inflamação, mas também na oncologia, vai nos dar aqui uma grande possibilidade de tratar melhor os nossos doentes. Olhando para o infliximab, por exemplo, assim que começou a entrar o biosimilar, e este é o primeiro biosimilar de um anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa no mercado europeu, isto aconteceu em 2014, 2015, a partir daí temos visto constantemente uma redução na utilização do medicamento original, não porque ele é pior que o biosimilar, eles são comparáveis, mas porque o preço é muito menor e por isso mesmo a confiança que nós tínhamos nesse infliximab veio nos dar aqui uma melhor utilização deste medicamento biológico. No caso do adalimumab, nós vemos exatamente a mesma coisa. Desde que o ano passado o biosimilar do adalimumab entrou na Europa, nós vimos aqui uma redução na quantidade de prescrições do adalimumab original e vemos aqui vários biosimilares hoje a entrar e a serem prescritos e com grande confiança por parte dos clínicos. Vemos a mesma coisa na Alemanha, por exemplo, em que a troca do adalimumab originador se deu para 3 ou 4 biosimilares diferentes. E, portanto, temos aqui já a utilização não de um biosimilar, mas de vários biosimilares neste adalimumab. Se olharmos para outro país europeu, por exemplo, a Dinamarca, vemos que a quantidade de biosimilares neste momento que são prescritos na Dinamarca, um país do norte da Europa, é maior do que aquela que era prescrita para o medicamento original. Isto significa claramente que nós temos aqui um maior acesso, os doentes são melhor tratados potencialmente porque são tratados mais cedo com medicamentos biológicos biosimilares. E mais importante que isso, o custo desses medicamentos, como vocês veem aqui do lado direito, é muito menor do que tinha sido com o medicamento original. Esta redução foi cerca de 82% da totalidade dos custos com os medicamentos originais. Isto deu aqui uma grande vantagem para o Sistema Nacional de Saúde dinamarquês, que pôde utilizar esses recursos para outro tipo de medicamentos. Então vemos que em todos os países europeus, assim que se entra um biosimilar, nós temos um maior acesso, uma maior prescrição, uma prescrição mais cedo da utilização desses medicamentos biológicos. Isto é muito importante e aqui temos algumas considerações importantes das principais áreas de intervenção do medicamento biológico na Europa e o acesso ao medicamento biológico na Europa potenciado pelo biosimilar. Temos uma maior pressão competitiva neste momento. Isto significa que não há um único biosimilar a entrar no mercado, há vários biosimilares de grande qualidade no ponto de vista da qualidade do medicamento, na segurança e na eficácia. E essa concorrência leva a uma redução dos preços. Então, há também incentivos para a utilização desses biosimilares e é necessário que esses incentivos para os médicos, para os profissionais de saúde, seja muito importante, porque são eles que vão tratar os doentes e vão ser os responsáveis pela prescrição. E depois é muito importante que o produto, e isto é muito importante aqui, que nós tenhamos a consideração e a confiança absoluta que a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento e a continuidade que as empresas dão à utilização deste medicamento seja sempre cada vez melhor e não haja um esquecimento de qualidade do produto, desse produto que está no mercado, desse medicamento que os doentes estão a ser tratados e que realmente tem uma eficácia para manter durante longo prazo. E depois, toda esta envolvência leva claramente a uma sustentabilidade dos biosimilares. É muito importante que os profissionais de saúde, em conjunto com os doentes, saibam exatamente que a confiança vai resultar no melhor acesso ao medicamento biológico. Então, os biosimilares, meus amigos, estão elevando o padrão de qualidade dos medicamentos para resultados consistentes na terapia.
Isto significa que a qualidade do medicamento, neste momento, com os biosimilares, está em constante avaliação. Não é apenas no momento da aprovação. Continuamente nós estamos a olhar para a qualidade destes medicamentos para ver se existe alguma questão que seja importante avaliar do ponto de vista de segurança e eficácia. E isto nunca foi feito para os medicamentos originais. Portanto, isso dá-nos maior confiança que as empresas que têm estes medicamentos no mercado realmente estão a fazer um bom trabalho. E isso vai-se refletir nestes estudos clínicos que estão, e que o Eduardo já disse anteriormente, mas que são estudos clínicos e é a literatura científica que mostra exatamente que estas mudanças do medicamento original para o biosimilar não têm impacto nestas questões de segurança e eficácia. Neste estudo, por exemplo, em que se fez uma avaliação em mais de 90 estudos de troca de medicamentos biológicos originais para biosimilar, não houve nenhuma diferença de segurança e eficácia ou imunogenicidade. Isto significa claramente que temos aqui um risco que potencialmente poderá ocorrer, mas é o mesmo risco que pode ocorrer com o medicamento biológico original. E isto mostra-se em vários estudos. Este é um estudo que nós publicamos que mostra exatamente que a imunogenicidade, ou seja, a capacidade que o corpo tem de responder contra o medicamento, é a mesma entre o medicamento original e o biosimilar. Isto significa que o risco de falência, o risco de acabar aquela eficácia ao medicamento é igual nos dois tipos de medicamento. Ora, esta imunogenicidade é muito importante que seja mantida esta observação em farmacovigilância. E na Europa isso é uma das coisas mais importantes que nós queremos observar, é se a utilização destes medicamentos biológicos, destes biosimilares, mas não só o biosimilar, também o medicamento original, realmente se mantém a longo prazo. Neste contexto, as boas práticas de farmacovigilância na Europa mudaram. E mudaram por causa dos biosimilares. Os biosimilares vieram trazer novas formas de avaliação, cada vez mais avançadas, mais específicas, para avaliar esta imunogenicidade durante a farmacovigilância. Então, farmacovigilância neste momento na Europa é, por um lado, avaliar a imunogenicidade. Depois perceber se a qualidade do medicamento ao longo do seu tempo de vida vai melhorar ou vai piorar. E, portanto, esta avaliação dos perfis de segurança é muito importante para ver a variabilidade na fabricação. Depois, sabermos exatamente que o medicamento, qualquer tipo de medicamento biológico, tem alguma capacidade, alguma instabilidade. E então é preciso que toda esta cadeia de frio seja mantida. E depois a rastreabilidade. É muito importante e, mais uma vez, não só para os medicamentos biosimilares, mas para todos os medicamentos biológicos, que sejamos capazes de saber se existe algum problema, de onde é que ele vem. E isto é um dos pontos principais que nós estamos a abordar na Europa. Então, na Europa, é fundamental nós termos, em vários países europeus, nós temos vários tipos de regulamentação, vários tipos de farmacovigilância, mas todos vão olhar para exatamente esta segurança e eficácia do medicamento biológico. Então, há 3 estratégias neste momento muito importantes para os biosimilares na Europa. Primeira, enfrentar as questões. Não podemos ter medo de nenhuma questão que seja importante para os biosimilares. Temos que abordar que esta questão da qualidade, da baixa qualidade dos biosimilares não existe. Eles têm elevada qualidade do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de imunogenicidade, do ponto de vista de eficácia e segurança. Depois, esta eficácia tem que ser, e esta eficácia, esta segurança, tem que ser observada e tem que ser avaliada também em farmacovigilância. O segundo ponto importante na estratégia dos biosimilares na Europa é que a utilização tem que ser encorajada pelos pagadores. Quem paga este medicamento tem que encorajar essa utilização através de benefícios para o Sistema Nacional de Saúde, benefícios para os doentes, benefícios para os médicos. É muito importante que todos nós sejamos encorajados a utilizar
os biosimilares para poupar para outro tipo de medicamentos. E a terceira estratégia é o que nós chamamos a partilha de risco. Ou seja, todos têm que partilhar o risco. A empresa, o médico, quem paga e o doente. E então, se conseguirmos todos fazer isto, certamente vamos conseguir utilizar melhor e poupar melhor, como neste caso aqui, em que na Inglaterra se observou que a partilha da utilização, em que a utilização massiva de biosimilares veio poupar milhares e milhares de libras ao Sistema Nacional de Saúde inglês, e com isto podemos utilizar novos medicamentos com novos mecanismos de ação. E em conclusão, eu acho que o que eu poderia aqui dizer, meus amigos, é que as cópias não são inerentemente ruins. Se elas forem de excelente qualidade, é só uma questão de confiança. É percebermos que essa confiança é forte, está bem avaliada e que quem coloca estes medicamentos no mercado sabe que nós estamos sempre a olhar para eles e estamos a fazer uma boa avaliação do que é a eficácia, a segurança e a qualidade do medicamento. Muito obrigado pela vossa atenção. É sempre um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado, João. Excelente apresentação. Foi sempre muito bom saber da experiência positiva que a Europa tem com biosimilares. Eu passo já de antemão a fazer o compartilhamento da minha apresentação, que vai também ser uma apresentação breve, né, sobre alguns componentes, especialmente aqui no Brasil. Nós já temos biosimilares já há alguns anos, né? Eu gostaria, só voltando aqui na minha apresentação, aqui são dados de trocas, eu vou falar um pouquinho sobre esses dados de troca. Aqui são meus conflitos de interesse. Eu tenho um centro de pesquisa e trabalho com várias moléculas de várias companhias farmacêuticas, inclusive biosimilares. Eu sou o chefe hoje do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A medicina é uma ciência de incerteza, é bom que os pacientes saibam disso, né? E uma arte que a gente vê como arte de probabilidades. O que nós estamos vendo nessa pandemia, né, na Covid-19, é exatamente isso. Até o momento nós não estamos completamente seguros de nada, mas com um conhecimento maior do que tínhamos há 10 meses, há 12 meses praticamente, 11 meses, desculpe, quando essa pandemia começou lá em dezembro do ano passado. Hoje nós temos certamente muito mais conhecimento do que no início, né? Mas sempre com probabilidades, nenhum tratamento, nenhuma vacina que esteja aprovada, eficaz. E o Covid-19 não foi responsável pelas mazelas do sistema de saúde dos países. Na verdade, ele deixou à mostra as dificuldades e as fraquezas desses sistemas. A mesma coisa os biosimilares. Os biosimilares são bem-vindos e eles não são responsáveis pelas mazelas do sistema, pelas nossas deficiências na farmacovigilância, pelas nossas deficiências na distribuição desses medicamentos. Tá? Só para falar que pesquisa e desenvolvimento foram dedicados só no ano de 2018 mais de 170 bilhões de dólares da indústria farmacêutica, né? Esse número deve aumentar para mais de 200 bilhões daqui a 3 anos, né? Isso mostra que existe uma inovação constante com novas terapias na indústria, tá? E que os biosimilares também fazem parte desse grupo de investimentos. Não é fácil fazer uma molécula biosimilar, produzir uma molécula biosimilar e fazer com que essa molécula seja aceita no mercado. É preciso um exercício, como vocês sabem, de totalidade de evidência, um exercício muito robusto, que passa por análises regulatórias extremamente importantes, com dados analíticos, com técnicas ortogonais, com estudos de comparabilidade, tanto pré-clínica quanto clínica, e depois ainda várias barreiras que esses produtos têm que ter, inclusive para ganhar a confiança de pacientes e médicos no mercado. O ciclo de vida de um biológico é em torno de 10, 12 anos, dependendo do país isso pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas no momento que esse produto expira a patente, como foi colocado pelos 2 colegas, você pode ter um produto similar, não igual, porque não é possível copiar exatamente igual essa molécula, uma vez que existe todo um processo de engenharia reversa, a partir da produção desse mesmo produto por uma outra célula, né? A célula master é uma célula que nunca chega a domínio público, né? As alterações de célula master. Todos os outros processos, sim. E só para mostrar que o acesso a medicamentos biológicos no mundo é limitado, né? Por exemplo, em relação à psoríase, só 19 a 24% dos dermatologistas de países da União Europeia e do Canadá acreditam que
o custo de biológicos é uma importante barreira para o tratamento. Tá? Mas e quase um quarto dos 46 países da União Europeia não garante acesso a biológicos para o tratamento da artrite reumatoide. Tá? E mais ou menos um terço dos pacientes que estão na França, Alemanha e Reino Unido, eles já recebem biológico para o tratamento da artrite reumatoide. Esses biológicos que eu falo são os biológicos de referência. No Brasil, os medicamentos biológicos consomem recursos importantes para a saúde. Os dados do IPEA, o nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que 60% dos gastos públicos no Brasil com medicamentos são destinados a medicamentos biológicos. Porém, esses medicamentos biológicos só respondem por 12% dos medicamentos gerais. Então, 12% dos medicamentos que são biológicos respondem por 60% dos gastos públicos. E por isso, portanto, então, os biosimilares realmente são bem-vindos também no mercado brasileiro. Tá? Os biosimilares trouxeram, como o João falou, várias vantagens, né? Nunca se discutiu tanto farmacocinética e farmacodinâmica das drogas, nunca se discutiu tanto farmacovigilância, nunca se discutiu tanto segurança com produtos biológicos. Né? Além disso, os biosimilares estão ligados a desenvolvimentos regulatórios, avanços na regulação. Foi preciso que a regulação avançasse para mostrar o que era conceitualmente um biosimilar e o que ele teria que demonstrar. Isso começou na Europa, se estendeu para vários países no mundo, e a própria Organização Mundial de Saúde também tem guias para facilitar que os países também desenvolvam suas próprias regulações de biosimilares. Né? Também está ligado a políticas de Estado, por exemplo, a nossa política aqui no Brasil de desenvolvimento de produtos, que a PDP é uma política de Estado, uma política de saúde, está ligada a vários investimentos financeiros, muitas companhias tiveram que se readaptar para produzir medicamentos biológicos, algumas com uma expertise já muito conhecida na área de produção de produtos biológicos, né? Mas, sobretudo, os biosimilares são a única importância, a grande importância deles, não a única, mas a principal importância, é a possibilidade e a sua promessa de diminuir custos na saúde. O que vem ocorrendo, certamente, em vários países no mundo. Tá? Porém, existem algumas barreiras, e essas barreiras são muito ligadas à segurança, e que são discutidas há muitos anos. Né? E nós vamos ver o que aconteceu nesse tempo. 10 anos de biosimilares, aí produzido esse relato da União Europeia, 10 anos em 2017, pouco mais de 10 anos, claro, porque o primeiro foi em 2006, o Omnitrop, da Sandoz, primeiro biosimilar de hormônio do crescimento, mas com 10 anos, hoje mais de 60 produtos, acho que 64, 65, se não me engano, o João pode me corrigir depois, nenhum problema de saúde pública e de segurança com esses produtos na União Europeia. Vários produtos foram rechaçados pela agência europeia, várias moléculas se submeteram para análise da totalidade de evidência, da robustez clínica, não foram aprovadas, e os produtos que foram aprovados, nenhum trouxe nenhum problema para a Europa até o momento. E a economia com biosimilares só nos Estados Unidos e na Europa, entre 2016 e 2020, esses dados aí são do IQVIA, mostram que a economia estimada, uma economia estimada, entre 50 e 98 bilhões de dólares foram economizados nesses dois países. Talvez a grande discussão hoje seja essa questão da substituição automática, o que é switch e intercambiabilidade. Né? A substituição automática já é uma prática que ocorre em vários países, inclusive aqui no Brasil e em vários países da América Latina, que é a prática onde um medicamento é dispensado no lugar de outro, na farmácia, sem consultar o prescritor. Então, não precisa da aprovação do prescritor. É um estado legal, que depende do pagador. Não se discute isso do ponto de vista científico. Tá? Já a troca é o que nós fazemos aqui muitas vezes, né? O médico pode optar por prescrever um medicamento no lugar do outro, né? Que tem a mesma intenção terapêutica, né? Esse termo na Europa, por exemplo, switch, é muito usado como intercambiável, né? E nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque eles definiram isso como propriedades separadas dessas moléculas. Né? A maioria das leis estaduais nos Estados Unidos ela permite substituição automática na farmácia. Cito aqui o exemplo da Califórnia. Mas no caso de biosimilares, o FDA considerou essa separação entre biosimilaridade e intercambiabilidade. Essa intercambiabilidade é uma propriedade que tem duas ou mais moléculas de você poder trocar uma pela outra e isso não agregar nenhuma diferença que seja clinicamente significante do ponto de vista de eficácia terapêutica. Então, quando uma molécula é intercambiável, a substituição automática se torna um problema menor. Né? E isso é o que nós temos constatado e os dados que têm surgido ao redor do mundo com moléculas biosimilares, mostrando que muitas delas já têm propriedades que demonstram a sua intercambiabilidade. Né?
Os estudos pivotais vêm se modificando ao longo do tempo, vêm se aprimorando, inclusive com trocas, né, múltiplas trocas nos próprios estudos. Ninguém sabe muito bem por quanto tempo a gente deve manter essas trocas, quantas devem ser feitas, mas já existem alguns estudos, eu poderia citar aqui vários deles, de moléculas biosimilares, mas eu vou me ater só mostrar o desenho de hoje dessa permanência entre o produto de referência, migrar para biosimilar, depois voltar para a referência, e depois comparar esses dados, né, como se fossem crossover nessas moléculas. Essas diferenças com estudos iniciais que eram só a transição do produto de referência para biosimilar em um outro braço, às vezes comparando só com outro braço, onde o paciente entrava com biosimilar e permanecia ao longo do tempo, né? O panorama geral que nós temos nesse período de pandemia, temos aí uma revisão sistemática que foi publicada em março, de Barbieri e alguns outros que inclusive são consultores do FDA, alguns da Universidade de Leeds, né? Tem alguns autores que são bem conhecidos, Hans Epper, por exemplo, que é um dos participantes dessa publicação, revisaram 178 estudos de trocas entre biosimilares, entre hormônio de crescimento, epoetinas, filgrastimas, os nossos monoclonais, adalimumab, infliximab, rituximab, alguns usados na oncologia, outros na reumatologia, na dermato e na gastro, e as enoxaparinas e insulinas também. O maior número de estudos de troca foi certamente com biosimilares do infliximab, seguidos por biosimilares do etanercept, como bem comentou aqui Eduardo Misler, e depois seguidos por epoetinas, que também tem vários estudos de troca. Nós temos também estudos de trocas com adalimumab, né? Pelo menos 3 moléculas aí, já com alguns estudos, inclusive com dados de vida real, e estudos de troca com rituximab, né? O resultado desses estudos é que a eficácia, a segurança e a imunogenicidade dessas trocas não tem agregado nenhum problema, segundo os dados atuais, né? Nenhuma novidade, né, em relação à segurança e eficácia dessas moléculas. E esses estudos, certamente, a revisão sistemática até o momento são talvez a nossa melhor ferramenta para decisões. É claro que existem dados de trocas, alguns casos isolados, né, de que possa ter havido algum efeito adverso diferente do produto de referência, mas resta saber se nós vamos discutir e aprovar, aceitar esses pequenos dados com alguns casos em relação a grandes dados que têm sido gerados com estudos de vida real. Se nós vamos decidir não fazer essa troca exatamente porque houve lá um caso específico, quando tem milhares de outros casos nos quais não houve essa diferença importante. Eu queria lembrar que realmente a decisão do médico é importante também nessa participação, é preciso educar os médicos e profissionais, esse é um papel da Aliança Latina, mas educar de uma forma isenta, educar para que entendam os dados reais. Nós não podemos falar de intercambiabilidade de uma maneira geral, nós temos que considerar molécula a molécula e analisar os dados de cada uma dessas moléculas. Por quê? E por que é necessário que os médicos e os pacientes sejam educados? Para fazer decisões corretas, uma vez que eles são agentes que podem participar ativamente dessas decisões de troca. E eu mostro aqui esse dado do registro dinamarquês, o DANBio, que mostrou uma discreta taxa de dropout diferente com o B, né? A princípio, quando foram analisar onde essa taxa é diferente, historicamente documentada pelo etanercept, com o biosimilar, e eles foram verificar que muitos pacientes já estavam falhando o produto de referência quando foram trocados. Por isso, talvez naquele momento, a decisão do médico fosse, na verdade, a de trocar naquele momento por um outro modo de ação e não por um biosimilar. Então, existem alguns casos realmente que a decisão da participação do médico pode ser importante. Não acredito que isso seja geral para todos, mas para alguns casos, certamente. Esse é o meu último diapositivo, creio, né? Gostaria de imensamente agradecer mais uma vez, antes da gente iniciar o debate, pelo honroso convite que foi feito pela Aliança Latina, né? De nós estarmos aqui, os 3 colegas, debatendo sobre esse tema, 3 colegas que têm um conhecimento muito importante e experiência prática, porque é preciso que tenha essa experiência, que exista essa experiência prática entre os colegas. Tá? Eu gostaria de, antes de já iniciar esse debate, né, primeiro fazendo uma provocação e depois solicitando um comentário de vocês, né? Como é que vocês veem essa questão da educação dos médicos? O que está faltando para educar médicos e pacientes hoje no continente europeu, para você, João Gonçalves, e no continente latino-americano, nos nossos países latino-americanos, não no continente, nós temos um continente latino-americano, nós temos países
latino-americanos, né? Tanto na América do Norte, na América Central, América do Sul. Eduardo, você pode começar, Eduardo. Primero que vamos a ser un continente latinoamericano porque Estados Unidos ya es casi Latinoamérica. Arizona, Miami, etc. Pero yo creo que necesitamos educación, como decía, necesitamos educar a los pacientes, necesitamos educar a los médicos. Creo que no hemos sido muy buenos en ese aspecto. Hemos sido buenos en explicarles los biosimilares, pero no en explicarle dónde está y dónde está el beneficio enorme para ellos. Y como decía Joao hace un minuto, tenemos que seguir con la farmacovigilancia activa, seguir y ver la inmunogenicidad en vida real, pero al mismo tiempo mostrar que se puede hacer la troca, que se puede hacer el intercambio y que eso lleva a una enorme disminución de costos. Me reía porque Joao, como farmacólogo, mira el ahorro y él lo mira como para otros medicamentos. Yo, como reumatólogo clínico, lo miro para tratar más pacientes con mis enfermedades e tratá-los mais temprano. De forma mais cedo, mas seja de uma forma ou de outra, a forma de atacar esse problema é muita ação. Precisamos grupos de pacientes envolvidos que tenham, de fato, uma participação ativa na tomada de decisão. Você falou muito bem, Eduardo. Eu acho que, na verdade, é um equilíbrio entre as duas coisas, né? Ampliar o acesso, ter recursos para investir em outras terapias, inclusive dar acesso para outras terapias para pacientes que não têm esse acesso hoje, e no nosso caso, de fazer com que a gente possa tratar precocemente, porque nós sabemos que os medicamentos biológicos são muito eficazes. Se eu pudesse, eu usaria alguns biológicos antes dos demais, das medicações convencionais. Eu tenho certeza que você faria o mesmo em muitos casos de artrite reumatoide, artrite psoriásica e de antiespondilite anquilosante. A gente não ia estar brincando de tratar 2, 3 meses com anti-inflamatório antes de fazer um anti-TNF em pacientes com espondiloartrite axial, certamente. E João, em relação à Europa, quais foram os acertos e erros nessa questão de educação? É isso aí. Olha, Valderilha, eu acho que aqui na Europa nós avançamos muito, mas temos ainda alguns problemas. Do ponto de vista da educação, e eu como farmacologista, eu não sou médico, mas sou farmacologista, a mim interessa-me mais o medicamento e perceber como é que ele atua. Eu acho que falta aqui uma educação ainda de uma parte grande dos médicos sobre como é que podemos monitorizar melhor as terapêuticas biológicas, como é que as podemos utilizar de maneira diferente, como é que podemos olhar para a farmacocinética, para a imunogenicidade, para que consigamos fazer o doente sobreviver mais tempo com aquela terapêutica. E isso é muito importante para os biosimilares, porque ao mesmo tempo nós vamos perceber que eles atuam de uma maneira similar ao medicamento original. Esta é a primeira, eu acho que falta ainda esta reinvenção da utilização do medicamento biológico. A segunda coisa, muito importante, é a questão da educação do biosimilar e do medicamento biológico como equipa, ou seja, todas as grandes mudanças que houveram de biosimilar, de medicamento original para medicamento biosimilar, aconteceram porque houve uma equipa formada por médicos, formada por farmacêuticos, formada por enfermeiros, que todos em conjunto foram capazes de criar uma estrutura capaz de fazer a melhor mudança possível. Isto significa que a mensagem que essa equipa vai transmitir ao doente tem que ser a mensagem mais correta e mais uniforme. O médico não pode dizer uma coisa, o farmacêutico dizer outra e o enfermeiro dizer outra. Todos têm que falar a mesma mensagem para que depois o doente se sinta confiante e não haja aquilo que o Eduardo disse muito bem, que é o efeito nocebo. E essa educação ainda, em muitos casos, não está a ser feita por questões relacionadas com o ego de cada um de nós próprios, mas fundamentalmente porque ainda temos alguns interesses diferentes. Mas essa educação eu acho que ainda faz muita falta aqui na Europa. Certamente, João, eu acredito que sim, embora vocês já tenham uma experiência maior, olhando a experiência global, mundial, eu acho que o problema da educação ainda é um problema geral, generalizado, não é um problema específico de nenhum país.
E eu já isso aí. Y los pergunto para o grupos Eduardo. disciplinarios. Sim, isso aí. isso Tem que muito ser. bem, que o João colocou. Pois não, Eduardo, pode complementar. O João colocou muito bem essa questão da equipe, né? Quando você trabalha com dispensação de biosimilares, é importante que toda a equipe esteja educada e treinada para isso. Nós tivemos casos de pacientes que foram para uma infusão e alguém que estava lá na área de infusão disse: olha, você está infundindo, não é a mesma droga que você estava fazendo. O paciente houve a troca. E o paciente colocou aquilo na cabeça e ele voltou para o médico dizendo: mas o doutor, eu estou fazendo um medicamento que não era o que eu estava fazendo antes. Então ele ficou impressionado e inclusive começou a relatar efeitos que ele não sentia antes com o produto. Talvez isso pudesse ter sido um efeito nocivo. Então, mostrando a importância da equipe toda de treinamento. Mas, Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco os nossos desafios na América Latina. O primeiro é a farmacovigilância. Nossos países tradicionalmente não têm um sistema de farmacovigilância, historicamente não tiveram um sistema de farmacovigilância bom, né? Como superar esse desafio? O Brasil recentemente trocou seu sistema de Notivisa para Vigimed, no caso dos produtos, que é um sistema mais célere, no qual o médico pode reportar, fazer relatos mais rápidos e não preencher tantos papéis, assim, tanta burocracia, tá? Isso é importante também. Mas nós não temos essa tradição na formação dos nossos profissionais. Os profissionais não reconhecem ainda a importância de relatar, de fazer relatos para a farmacovigilância, como isso pode agregar valor, inclusive, aos produtos biológicos, de uma maneira geral, não só aos biosimilares. E a outra coisa que eu queria que você comentasse também é a questão da nomenclatura. O quanto é importante ter um sistema de nomenclatura, por exemplo, na América Latina, que pudesse ser aplicado aos biosimilares, específico para essas drogas? Então, as duas são perguntas fundamentais. Eu estava falando com Gilberto Castaneda, farmacologista, que vocês já conhecem muito bem, e ele falava para mim que até hoje, na Universidade do México, não é dado aula marcovigilância, não aparece no currículo. Então, o que a gente vai querer? Nós, desde o pós-graduando, se durante a formação a gente não tem educação, temos que começar a mudar, que seja um receptor mais ou menos de dopamina, não é tão importante para uma aluna como que eles entendam a informação de relatar eventos adversos e achados no medicamento, mas eles não estão treinados. O sistema de saúde está começando só agora, algo que já na Europa já está bem assentado, aqui não funciona. Então, isso está correlacionado com a tua segunda pergunta. Na América Latina, a gente não tem não somente uma falta de farmacovigilância e educação, mas se a gente vai mudar e a gente não vai utilizar nomes únicos para o medicamento, ninguém vai entender a quem alocar esse evento adverso. E isso tem consequências. A gente vai falar, mas na Europa é feito assim. Mas na Europa, eles têm o benefício de que está todo mundo computadorizado, igual que nos Estados Unidos. Na Argentina, a gente continua a fazer receita no papel. O médico que recebe a receita do médico vai na papel com um pedaço de papel. Isso nunca é computadorizado. No final, quem sabe, algum pagador coloca aquilo num sistema, mas todo o sistema não está computadorizado. Então, pode acontecer três coisas graves. Primeiro, que o paciente não sempre vai receber o mesmo medicamento biológico. Dois, que o paciente não sabe o que está recebendo e que depois que o médico não saiba se a sua prescrição está sendo cumprida ou não, porque quando ele tem que reportar, então agora, ele não sabe o que ele está relatando, porque não pode procurar em qualquer sistema o que de fato tomou aquele paciente. Então, João deixou muito claro, a equipe multidisciplinária não somente o médico e paciente, que é o farmacologista, é todo o sistema de saúde que vai permitir que com um sistema relatar eventos adversos. Mas se eu não sei qual é o nome eu vou utilizar, eu não tenho forma de fazer a rastreabilidade, se eu não posso fazer isso de forma, não posso saber o que está recebendo o paciente, e isso aqui é muito complicado. João, como é que está a questão do rastreamento? Pode comentar. É isso aí.
É isso aí. Eu acho que o Eduardo disse uma coisa muito importante, que é toda esta questão do rastreamento não é um problema, é uma oportunidade. Eu acho que aqui na Europa nós não somos perfeitos também. Há muita tentação de dizer que na Europa podemos ser perfeitos, mas não somos. Aqui no meu país, por exemplo, quando começou os biosimilares, nós juntámos vários médicos, farmacêuticos, associações de doentes e dissemos todos juntos: queremos que o sistema de farmacovigilância seja mais eficiente. E eficiente era que não fosse só o médico que tivesse essa incumbência quase de fazer a farmacovigilância. Então, houve uma distribuição de funções, e isto teve que entrar na lei do país, houve uma distribuição de funções para que essa farmacovigilância fosse mais eficiente. Nós utilizámos os biosimilares como desculpa, dizemos isto em Portugal como desculpa, como alavanca para introduzirmos o melhor sistema de farmacovigilância. Assim, eu acho que uma das oportunidades que nós temos agora com os biosimilares é sermos capazes de forçar os políticos a fazer um melhor sistema que possa, no fundo, ser importante para todos os biológicos. E nós, por vários países da Europa, temos vindo a evoluir nisso. Neste momento temos um sistema que é um sistema de 3 dimensões, em que, com um código tridimensional nas caixas do medicamento, para todos os medicamentos biológicos, sabemos exatamente quando é que ele foi produzido, para onde é que ele andou, qual é o doente que está a utilizar e todo o mecanismo que está à volta desse medicamento. E isso é muito importante. Temos que forçar quem toma decisões. Se querem biosimilares, então também devemos pedir essa força para que este sistema de farmacovigilância seja melhor implementado. Vocês estão reforçando aquela minha ideia de que realmente os biosimilares não são responsáveis pelas mazelas, pelas dificuldades dos sistemas de saúde. É isso aí. Eles, na verdade, eles são uma oportunidade para que isso se transforme, para que nós melhoremos a farmacovigilância, para que nós possamos melhorar a dispensação desses produtos de uma forma racional. É isso aí. Porque também, se uma dispensação é ruim... Pois não, João? Não, eu só estava dizendo só para terminar, Valdir, eu acho que é muito importante a gente dizer assim, o biosimilar não é uma ameaça, é uma oportunidade. Isso aí era muito bom que a gente pensasse assim desse modo. Exatamente. E por isso mesmo eu concordo tanto com vocês dois. Por isso o meu comentário do Gilberto, temos que começar na pré-escola, ou seja, é uma oportunidade de mudar a educação desde cedinho, porque isso não é que vai servir para biosimilar, isso vai ser bom para tudo. E que a gente não tenha feito isso na América Latina e que a gente não tenha uma presença forte na educação, matéria de vigilância e farmacovigilância, e a gente está procurando e educando naquele receptor, e isso é tema de prova, mas ninguém está interessado na farmacovigilância como relatada, que o aluno saiba. Então, se a gente não treina ele logo de entrada, você vai chegar atrasado. E o que você fala, você e o João, nós temos aqui uma oportunidade. Muito claro, Eduardo, muito claro. É uma coisa a mais, é que nós estamos numa primeira onda, numa primeira geração de biosimilares. Nós vamos entrar numa segunda geração de biosimilares mais complicados, com novos mecanismos de ação. Se nós não fizermos este trabalho agora, vai ser mais difícil depois que toda esta farmacovigilância, tudo o que está à volta, possa ser vencedor. Eu sinto, como vocês, que uma das coisas importantes, eu acho que as companhias de manufatura de produtos biosimilares, elas acertadamente, de uma forma muito proativa, elas conseguiram vencer essas barreiras até aqui, que não foram fáceis, né? Eu vejo, por exemplo, o exemplo de companhias como a Celltrion, a própria Pfizer, né, que são a Sandoz, a Amgen, que são companhias pioneiras. Hoje nós olhamos pioneiras, né? Daqui a alguns anos vamos ter outros players no mercado.
mas elas fizeram o dever de casa, a lição de casa, a gente fala, né? Porque não é fácil fazer, no meio desse tumulto de informações, de confusões, de conceitos de biosimilaridade, conquistar a preferência desses médicos, conquistar a preferência de pacientes. Isso foi numa primeira onda. Nós vamos ver uma segunda onda, no qual a primeira onda os produtos estavam expirando e as companhias estavam ainda desenvolvendo produtos biosimilares, aqueles produtos que já estavam expirados. Agora não, os produtos já estão prontos. Eles já têm, inclusive, ensaios já finalizando e vão expirar a patente daqui a 2 ou 3 anos. E os produtos já estão prontos para entrar. Então, a celeridade com que eles vão passar por aprovação regulatória vai ser diferente, né? E depois toda a experiência que essas companhias tiveram, os próprios autoridades regulatórias já têm uma experiência, já têm consolidado uma sistemática para avaliar hoje, que é muito melhor do que era há 10 anos, quando haviam muitas dúvidas ainda na questão da extrapolação de indicações, especialmente a gente viu muitas discussões a respeito disso, né? Os anti-TNFs, o infliximab, por exemplo, pequenas alterações de focalização lá na fração cristalizada do Remsima geraram grandes discussões e nada daquilo se comprovou, se comprovou clinicamente de que eles poderiam impactar em alguma coisa clínica. Então, eu acho que essa nova geração, ela não penso que vai ser mais difícil. Eu acho que nós temos um desafio maior na questão de educação. Penso como vocês. Mas do ponto de vista de entrada, nós vamos ter uma verdadeira massa de produtos. Não tem como inibir a entrada desses produtos. Porque eles vão certamente preencher todos os pré-requisitos necessários para a biosimilaridade. Com certeza. Dizer o que eu disse anteriormente. É uma mudança cultural que devemos fazer. Eu sempre tenho medo das mudanças culturais, porque se não são muito bem implementados, a gente corre o risco de ter, por exemplo, aquele sistema de vacinas. Então, a gente tem 30%, 20% que não quer se vacinar porque tem medo das vacinas. E isso é muito difícil, muito complicado. É uma mudança cultural e a gente não pode minimizar isso, porque se a gente minimiza isso, a gente paga um preço na ponta muito alto e não conseguimos fazer a correção disso. Valderilho, um minuto só para mim. Eu acho que falta também dizer aqui que os biosimilares também podem ser uma fonte de inovação. Você vê agora o infliximab subcutâneo e estes estudos que estão aparecendo agora com o biosimilar do infliximab subcutâneo, em que você vê uma coisa extraordinária, que é aquela baixa imunogenicidade dos doentes que estão com o infliximab subcutâneo. Isto é uma inovação para a reumatologia, é uma inovação para a gastroenterologia, é uma nova forma de administração que pode resultar aqui em novas formas de tratamento dos doentes. E isto apareceu com os biosimilares. E os biosimilares podem trazer inovação, os médicos sabem, se calhar, tratar melhor e vão poder tratar melhor com estas novas administrações do infliximab biosimilar. Com certeza. Para a gente, estamos quase encerrando esse bloco, eu gostaria de pedir talvez algumas considerações finais de mensagens chaves, né? Key messages, que vocês acham que são importantes para os pacientes. Nós estamos aqui falando para pacientes, claro, a nossa discussão é mais ampla, porque passa pela questão da saúde pública, da farmacoeconomia, mas o nosso público aqui são pacientes. Que mensagens vocês, como autoridades no assunto de biosimilares, deixariam para os pacientes nesse momento? Take your time. Levem o tempo que vocês precisarem para deixar essa mensagem. Eduardo, por favor. Eu falei com eles, com os pacientes. Eu acho que o empoderamento do paciente, a gente fala cada vez mais do empoderamento, de dar o poder a outro. Eu creio nisso. Eu acho que devemos empoderar o paciente. O paciente precisa participar nas decisões do medicamento, precisa entender a farmacovigilância, precisa
impulsionar o seu médico a notificar os eventos adversos. Ele tem que comentar, reportar, fazer com que o médico notifique. O paciente precisa exigir um custo mais baixo para ter mais acesso, porque a razão de ser dos biosimilares é justamente que o custo seja mais baixo. Não podemos ter um biosimilar com apenas 10, 15%. Eu sei que o João tem razão, não quero dizer que a Europa seja o ideal, mas na Europa os biosimilares custam 60% a 70% menos. Precisamos exigir descontos similares na América Latina para que melhoremos o acesso aos medicamentos. O paciente não é simplesmente uma pessoa que recebe o que está sendo prescrito. É um ator importantíssimo, ele é protagonista no sistema de saúde, porque a sua resposta, o seu comportamento e a sua influência sobre os médicos vai ter uma repercussão direta. E por isso, precisa entender o que é um biosimilar, transmitir ao médico por que é importante. Quando tiver um evento adverso, tem que exigir a notificação e exigir das empresas para os biosimilares que tenhamos os custos de acordo. Agora, nós vemos que estamos chegando ao final das patentes, o custo tem que diminuir para que o acesso aumente. Muito bem, Eduardo. Excelente mensagem. João. Olha, a minha mensagem para os doentes baseia-se em 3 palavras. A primeira é confiança. Os dados que o médico vos vai transmitir, os dados que o farmacêutico vos vai transmitir, são dados científicos. Não são mitos, não são dados que aparecem do ar, mas são dados que são bem estudados à luz da melhor evidência que nós temos. E essa confiança é aquilo que esta equipa vos quer transmitir e de uma forma mais transparente possível. E essa confiança tem que ser com boa informação, é a segunda palavra. E a informação aqui do doente e aquilo que as associações de doentes podem dar para esta confiança e que podem, no fundo, absorver com toda esta informação é que seja mais importante que o doente possa intervir juntamente nesta equipa que eu falei anteriormente. O médico, o doente, o farmacêutico e o enfermeiro. Todos juntos queremos o melhor, não só para aquele doente em particular, mas para todos os doentes que estão naquele hospital, naquela clínica. E, portanto, todos juntos podemos, no fundo, lutar por um melhor tratamento para todos. E aqui a questão fundamental nesta informação é a questão também da farmacovigilância. Eu acho que é muito importante quando nós falamos em farmacovigilância, todos os doentes pensarem deste modo. Mas porquê falar só agora de farmacovigilância? Quando nós temos 20 ou 25 ou 30 anos de medicamentos biológicos. Será que nós não temos, nunca tivemos problemas de farmacovigilância? Se calhar temos que olhar para todo o sistema. E todos juntos temos que forçar o sistema a mudar. E os doentes são muito importantes porque é para todos eles que nós trabalhamos. No fundo, a palavra final que eu gostava de deixar aos doentes é adaptação. Tudo está a mudar. Está a mudar do ponto de vista científico, está a mudar do ponto de vista da sociedade, está a mudar do ponto de vista de como é que nós vemos a doença, como é que nós vemos a saúde, qual é o valor que nós damos à saúde. E por isso, a adaptação é aquilo que nós todos temos que lutar, porque já não vai ser igual depois desta pandemia, tudo vai mudar e mesmo esta mudança vai ocorrer por parte dos biosimilares e da utilização dos medicamentos biológicos. Portanto, confiança, informação e adaptação. Muito bem, João. Acho que os dois foram muito assertivos nessa colocação. Eu diria que os biosimilares, as experiências que nós temos globalmente são experiências positivas, de uma maneira geral. Tá? É claro que essa positividade ela se deve à própria característica e à robustez com que essas moléculas têm que demonstrar para entrar nesses mercados, de uma maneira geral, né? Especialmente nos grandes mercados globais, Estados Unidos, Europa, América Latina. Nós temos um ciclo regulatório
muitas das moléculas aprovadas aqui no Brasil, grande maioria já passou por aprovação em outros locais, né? Não necessariamente, eu acredito que nós vamos ter moléculas que passam a ser aprovadas primeiro aqui por as nossas agências, né? Desde que se mantenha o rigor. Então, esse é um dado positivo. Nós temos que ver os biosimilares como oportunidade. Então, eu acho que essa talvez seja a palavra, essa oportunidade de mudanças, juntando aquilo que o João disse, de adaptação, né? De nos adaptarmos, talvez essa oportunidade que os biosimilares trazem seja muito importante aí. É preciso que haja participação, que também foi muito comentado com o Eduardo, falou do empoderamento, empowerment dos pacientes, e os pacientes têm esse empoderamento, né, de eles participarem. É preciso desmistificar informações errôneas, não criar problemas e simplesmente criar soluções para problemas. Nós precisamos de soluções em cada um dos países para farmacovigilância, para a dispensação desses produtos e para a educação, para como melhorar a educação dos nossos profissionais. Um profissional mal educado significa um paciente também mal educado no tema, porque esse profissional vai influenciar diretamente também a percepção do paciente sobre a questão dos biosimilares. Então, eu acho que o nosso grande desafio, então essa é uma oportunidade porque há um desafio, não um desafio de a gente dizer, não, isso é ruim e nós temos que provar que é ruim. Não, isso é bom e nós temos que provar que o nosso sistema tem falhas e para aceitar o que é bom e o que veio certamente para ficar. Eu agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez Eduardo, mais uma vez João, por esse excelente painel que nós tivemos aqui. Certamente nós teremos muito mais para comentar, a gente vai se ver certamente em outros eventos, a gente está sempre se encontrando em outros grandes eventos. Eu quero parabenizar mais uma vez, agradecer ao convite da Aliança Latina e seus membros, né, pela oportunidade de trazer esse riquíssimo painel para todos vocês. Um grande abraço e espero vê-los em uma ocasião próxima. Obrigado. Obrigado, Valdeir.